Então abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, e para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Senhor Deus, por favor, em nome do Senhor Jesus, aplica esta palavra no nosso coração. Faz ressoar a tua voz dentro de nós. Promove temor e tremor diante da tua voz no nosso coração. Venha, Senhor, nos quebrantar. Venha, Senhor, nos avivar. Venha, Senhor, nos trazer amor, fervor diante do Senhor. Nós queremos o teu agir sobre as nossas vidas. Não queremos apenas ouvir um sermão. Nós queremos a tua voz a falar ao nosso coração. Na medida que a tua palavra estará sendo explicada, que o Senhor fale conosco. Nós pedimos ao Senhor e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, por favor, a atenção, a reverência na palavra de Deus, por gentileza. Preste muita atenção. Nós estamos fazendo uma exposição das igrejas, e o objetivo aqui não é apenas um ensino, da gente meditar sobre igrejas que a gente não conheceu nenhum daqueles irmãos que lá frequentaram, apenas a título de conhecimento. A ideia não é essa, meus irmãos. Estudar sobre essas igrejas é a gente procurar fazer uma reflexão de que tipo de igreja nós estamos sendo. Que tipo de igreja nós estamos sendo? E com certeza, você, eu, ao meditar sobre essas igrejas, a gente vai se identificando. A gente vai vendo a nossa realidade, a gente vai vendo que essas cartas às 7 igrejas não ficou apenas no passado. Elas continuam vivas e Jesus Cristo continua a falar com sua igreja
através dessas cartas. Deixa eu falar para vocês sobre Filadélfia. Primeiro, falar sobre a cidade, que é importante que você entenda o aspecto geográfico, o aspecto da situação daquela cidade, quem era Filadélfia, para depois a gente entender melhor sobre a igreja que estava lá naquela cidade. Filadélfia ficava na Ásia Menor, era a mais jovem das 7 cidades, era a cidade mais nova. Segundo a história, ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. Segundo a história, Filadélfia era uma cidade que estava situada num lugar muito estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade, naquela época, era chamada Porta do Oriente. Então, era uma cidade muito estratégica. Também era chamada de Pequena Atenas. Por que Filadélfia era chamada de uma Pequena Atenas? Atenas, a capital da Grécia. Vocês devem saber que Atenas era uma cidade extremamente politeísta. Eles adoravam ali vários deuses. Os gregos eram assim, muito místicos, cheios de crendices, e procuravam explicações sobre a existência do ser, seja no aspecto humano ou no aspecto mundo. Qual a explicação para a existência do fogo, do mar, do vento, da morte, da vida? Então eles procuravam uma explicação nessas coisas, criando deuses. Então há um Deus do fogo, há o Deus da guerra, há o Deus do mar, há o Deus da tempestade, há um Deus do abismo, há um Deus que governa sobre outros deuses. Então os gregos tinham uma imaginação muito fértil quando se fala de religião. Filadélfia era conhecida como a Pequena Atenas. Então já aí dá para entender que era uma cidade extremamente idólatra, muito religiosa, muito espiritualista. Ali se adoravam vários deuses. Átalo, que foi o fundador dessa cidade, segundo a história, olha que informação interessante. Átalo, ele amava muito o irmão dele, que tinha como nome Eumenes. Átalo tinha um amor tão grande por Eumenes que ele deu um apelido a Eumenes, e o apelido foi Filadelfos. Filadelfos, cujo significado, Filadelfos, é aquele que ama o irmão, aquele que ama o irmão. E Átalo tinha tanto amor por esse irmão dele, que ele colocou o nome da cidade Filadélfia. Hoje na nossa pronúncia, Filadélfia. Então foi uma homenagem que Átalo fez ao seu irmão Eumenes. Então aqui está o aspecto da cidade. Uma cidade estratégica para o Oriente, uma porta de entrada para o Oriente. Uma cidade idólatra, uma cidade nova, jovem, porém muito proeminente. E a igreja, meus irmãos? Segundo a carta aqui que nós lemos, Jesus envia cartas às igrejas da Ásia, e para 2 igrejas, Jesus Cristo só faz elogios. Foi a igreja de Esmirna, nós já lemos aqui, já meditamos sobre essa igreja. Vocês puderam ver que para Esmirna não houve nenhuma crítica de Jesus Cristo, só elogios e palavra de encorajamento. E a outra igreja que só vai receber elogios e palavra de encorajamento, Filadélfia. Filadélfia. Não é que na igreja não havia ali problemas, irmãos, porque toda igreja existem problemas. Mas, segundo a vontade de Deus, para escrever para essa igreja, ele colocou somente elogios e palavras de encorajamento. Basicamente, à guisa de introdução, o que é que nós vamos ver aqui na igreja de Filadélfia?
que era uma igreja que tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel diante do Senhor Jesus Cristo, e era uma igreja também que o Senhor Jesus Cristo colocou uma porta aberta para aquela igreja. Mesmo sendo uma igreja jovem, uma igreja comparada às outras igrejas, a igreja mais nova, mas era uma igreja fiel, era uma igreja que tinha uma porta aberta. O próprio Senhor Jesus Cristo abriu a porta para aquela igreja. Bom, então agora aqui nós vamos entender o que isso significa. Veja comigo, por favor, verso 7 ao verso 8. Acompanhe aí, por gentileza. Nós vamos meditar no texto, então é importante que você veja aí na sua Bíblia o que você vai ouvir. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Vamos lembrar? Anjo aqui se refere a quem? Aos pastores, ao pastor da igreja. A palavra anjo é uma palavra que vem do grego angelos, que tem o significado de mensageiro. Então na Bíblia você vai encontrar anjo, aquele que é o anjo de Deus, um anjo celestial, um espírito bom. Você vai encontrar anjo, que são anjos maus. Certa feita Jesus Cristo disse assim: apartai-vos, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então os demônios também são chamados de anjos, porque a palavra anjo significa mensageiros. Então, em outras palavras, os mensageiros de Satanás, que são os demônios. Mas anjo aqui no contexto, não tem como a gente encaixar anjo do céu, porque anjo não pastoreia a igreja. Anjo não fala a igreja. E também, claro, não pode encaixar aqui anjo demônio. Então, o que resta é o mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro da igreja? O maior responsável pela mensagem na igreja? O pastor. Então, quando Jesus Cristo diz a um anjo da igreja em Filadélfia, escreva, está direcionando ao pastor da igreja. Aí ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Importante que vocês entendam aqui, meus irmãos, quando Jesus Cristo fala sobre si, ele diz: eu sou santo, eu sou o verdadeiro. Então o que ele está dizendo? Santo é aquele que é separado, aquele que é perfeito, aquele que não tem manchas, aquele que não tem pecado algum. É esse santo que só é referido ao Senhor Jesus. Paulo vai dizer que aqueles que fazem parte da igreja são santos, mas santo no sentido somente de separado por Deus, mas não que nós somos perfeitos e não temos pecado. Jesus Cristo é o único que é santo em sua essência. Lembra o que Isaías disse no capítulo 6 do seu livro, quando ele tem uma visão de Deus? Ele diz, ou melhor dizendo, ele ouve os serafins, declarando diante de Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui alguns acreditam que é uma referência à Santíssima Trindade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Somente Deus é santo em sua pureza. Ele não habita nas trevas, ele é luz, inacessível. Ele é santo, ele é perfeito. E ele diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Por que ele fala de chave? Por que ele fala aqui de Davi? Que Davi é esse? Esse Davi foi aquele que foi rei de Israel, que sucedeu o rei Saul, que foi um rei que começou bem, mas terminou mal. E que Deus agora levanta um menino chamado Davi e substitui
Saul, colocando agora no reino Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo a história, foi o melhor rei que houve em Israel e a maior referência de reinado em Israel. Porque então Jesus Cristo diz, aquele que tem a chave de Davi. Chave aqui é um símbolo de autoridade, é um símbolo de governo. Aquele que tem a chave, aquele que tem o comando, aquele que tem autoridade. A chave de Davi, ou seja, ele está dizendo, eu sou rei. Eu sou aquele que estou agora no lugar de Davi. Eu sou o prometido pelos profetas. Eu sou aquele que estou assentado no trono e eu governo a minha igreja. Eu governo todas as coisas. Eu tenho uma chave, eu tenho uma autoridade, eu abro e ninguém pode fechar. Eu fecho e ninguém pode abrir. Ele está falando da autoridade dele. O que Jesus Cristo fala se cumpre. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir, meus irmãos. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz agora no verso 8, conheço as obras que você realiza. Mais uma vez ele usa o verbo conhecer, é o verbo que ele vai usar para todas as igrejas, todas as 7. Conheço as obras que você realiza. E ele diz, eis que tenho posto diante de ti, diante de você, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vamos entender aqui, meus irmãos. Jesus Cristo tem uma porta aberta para essa igreja. E ele diz que essa igreja tem pouca força. Aqui não está muito claro o que significa pouca força. Uma coisa nós temos certeza, que essa pouca força que a igreja tinha não dizia a respeito da sua vida espiritual. Porque nós vamos ver que Filadélfia, a igreja ali em Filadélfia, era uma igreja fiel, era uma igreja que guardou a palavra de Deus, que amava a palavra de Deus, que apesar de estar numa cidade idólatra, uma cidade que perseguia a igreja, mas aqueles irmãos se manteram fiéis diante de Deus e não negaram a sua fé. Então não era uma igreja fraca espiritualmente, uma igreja com pouca força espiritual, pelo contrário. A igreja de Filadélfia é uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja operosa, uma igreja fervorosa, uma igreja fiel. Mas que pouca força é essa? Essa pouca força pode ser porque a igreja tinha poucos membros, porque, preste muita atenção no que eu vou dizer a vocês. Na perspectiva do mundo, uma igreja forte é aquela igreja que tem muitos membros. As pessoas avaliam a força de uma igreja pela quantidade de membros. Quantos membros tem nessa igreja? Tem 20. E naquela outra igreja ali tem quantos membros? Tem 1.500 membros. Nossa, então aquela igreja ali é a mais forte. As pessoas pensam assim. As pessoas avaliam uma igreja assim. Mas diante de Deus, a avaliação não é assim, irmãos. Não é assim. Porque é possível a igreja ter muitos membros, mas espiritualmente é uma igreja cuja maioria dos membros são infiéis a Deus. E aí constitui uma igreja fraca espiritualmente. Uma igreja que não é avivada. Uma igreja mundana. Uma igreja fria espiritualmente. Uma igreja que perdeu o primeiro amor. Uma igreja que entrou em um mundanismo, em um liberalismo. E é possível, diante de Deus, uma igreja que tem 20, 30 membros,
mas ser uma igreja diante de Deus fiel. Tem poucos membros, mas é uma igreja fiel. Então preste atenção que eu vou dizer a vocês. Para Deus, números é a consequência de qualidade, e não o contrário. Números não gera qualidade necessariamente, mas qualidade com a vontade de Deus, porque Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Não é o pastor que faz a igreja crescer. Não são os irmãos que fazem a igreja crescer. É Deus usando os irmãos. É o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que proporciona o crescimento. Então essa igreja hipotética de 30 membros, que os irmãos são fiéis a Deus, essa igreja ela vai crescer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, mas não de forma desesperadora, se mundanizando, se enquadrando nos costumes do mundo, com a tentativa de fazer a igreja crescer. Nós precisamos crescer, mas a custa disto é não querer mais pregar a palavra de Deus, é tratar o pecado como algo relativo, é não confrontar mais o pecador, é ser infiel a Deus às custas de um crescimento numérico. Qualidade gera crescimento, porque todo corpo saudável cresce. Mas uma igreja bíblica não é aquela igreja que almeja crescimento de todas as formas. Ela pode ter poucos membros, mas é uma igreja fiel. Uma outra hipótese, quando Jesus Cristo diz: vocês têm pouca força, que talvez os membros da igreja de Filadélfia eram irmãos que eram pobres financeiramente. Talvez era uma igreja constituída por muitos escravos. É uma hipótese. Sabe por quê? Pode ser assim mesmo, meus irmãos? Porque a igreja boa não é aquela igreja que tem um dízimo alto. A igreja boa não é aquela que tem uma entrada grande de dízimos e ofertas na igreja. Para Deus, o crente fiel não é aquele que é rico. Não é aquele que tem o melhor carro, a melhor casa. Para Deus, o caráter, quem somos de verdade, é mais importante do que aquilo que nós temos. A igreja pode ser pobre financeiramente, mas acima de tudo ela tem que ser fiel a Deus, fiel ao Senhor. Porque quando a igreja coloca o dinheiro acima de todos os outros propósitos, de adorar a Deus, de ser fiel a Deus, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, quando ela coloca o dinheiro como propósito maior, ela deixa de ser igreja e passa a ser um comércio. Um comércio. É tratar ovelhas como cifras. É fazer partidarismo na igreja, quando irmãos pobres são segregados e irmãos ricos financeiramente são bajulados, são abraçados porque tem mais dinheiro. Não. Uma igreja de verdade, ela é aquela que trata bem ricos e pobres. E não importa se o irmão tem o dízimo maior da igreja, ele vai ser tratado como irmão da mesma forma que os outros são. E ele vai ser confrontado pela palavra de Deus da mesma forma como os outros são. E se ele errar, se houver necessidade de uma punição, ele vai ser punido da mesma forma que outros irmãos também são. Porque no reino de Deus não há gradação de quem é melhor ou maior porque tem dinheiro. Nada disso. Isso é para o mundo. O mundo é assim.
O mundo trata as pessoas de acordo com aquilo que elas têm. Quanto mais tem, mais bem tratado e respeitado será. No reino de Deus não é assim. Em uma igreja séria, em uma igreja bíblica, não é assim. Por isso que é possível que quando Jesus Cristo falou, vocês têm pouca força, seja uma igreja que tinha um poder econômico muito fraco. Não era como outras igrejas da Ásia Menor, que tinha uma condição financeira muito boa, mas era uma igreja pobre financeiramente. Mas o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? Vamos ler novamente, versículo 8. Ele diz: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Vamos entender que porta é esta? Porque, infelizmente, pela deturpação desse texto, as igrejas, algumas igrejas aqui no nosso Brasil, têm usado esse texto para lançamento de campanha de milagres, campanha das portas abertas. E qual é a porta aberta? É um bom emprego, é uma casa própria, é um carro, é uma casa de praia, é conquistar o meu sonho, meu sonho profissional. Aí eu vou lá na igreja que está tendo uma campanha das 7 portas abertas. Aí quando vai perguntar, que campanha é essa aí? Para ter o quê? Que porta aberta é essa? É a porta que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero saúde, eu quero dinheiro. Mas não é essa porta que Jesus Cristo está dizendo não, meus irmãos. A gente não vem para a igreja desejando porta de milagres financeira, saúde, como se o propósito principal fosse este. De fato, Deus é um Deus de milagres, Ele ouve as nossas orações. De fato, Deus, Ele cuida de nós. Isso envolve todas as áreas da nossa vida. Saúde, finanças, tudo. Mas o propósito maior não é este, meus irmãos. O propósito maior não é este. Que porta foi essa que Jesus Cristo abriu para a igreja de Filadélfia? Mesmo tendo pouca força, Deus abriu uma porta para aquela igreja. Para isso, a gente tem que entender, olhando outros textos, para ter uma noção do que Jesus Cristo está dizendo. Quando nós lemos, primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Júlio vai estar projetando aí na tela, se você quiser também olhar na sua Bíblia, fica à vontade. Mas para a gente dinamizar, veja comigo, o apóstolo Paulo, ele disse assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo aí está falando da obra missionária. Ele está falando da evangelização, da oportunidade de ir para outros lugares, de pregar para outras pessoas. E ele está dizendo, uma porta grande e eficaz se me abriu. Essa porta aí é uma oportunidade de pregar o evangelho. E ele está dizendo, Deus abriu uma porta para eu pregar o evangelho, mas há muitos adversários. Por quê? Porque quando você se dispõe a se envolver na obra missionária, Satanás vai se levantar contra você. Satanás não se levanta contra você quando você vem para a igreja apenas querendo bênçãos, querendo dinheiro, querendo saúde. Satanás não se levanta contra você por causa disso, não. Mas quando você diz assim, Senhor, eis-me aqui, me envia, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ganhar almas para Cristo, eu quero que o Senhor me dê oportunidades, eu quero me envolver no teu reino, eu quero ser útil na obra do Senhor. Aí, meu irmão, pode ter certeza, adversários vão se levantar contra você, porque Satanás, ele não fica desesperado quando o crente está cheio do dinheiro, mas Satanás fica desesperado quando vê um crente se envolvendo na obra de Deus,
querendo ganhar almas para o Senhor Jesus. Ele vai se levantar contra. Um outro texto, Colossenses capítulo 4, versículo 3 ao versículo 4. O apóstolo Paulo, ele disse: ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Paulo usa a mesma expressão. Orem por nós, para que Deus nos abra o que, irmãos? Uma porta. Que porta é essa que Paulo está pedindo aos irmãos que orem para que Deus abra? A porta da palavra. A fim de que possamos falar do mistério de Cristo. Ou seja, Deus, abra uma porta. Me dá uma oportunidade para eu falar mais de Jesus para as pessoas. É isso. E agora Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. Ele disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus Cristo também usou essa expressão, uma porta, agora para falar de salvação. Entrem pela porta estreita, não entrem pela porta larga, porque a porta estreita conduz vocês para a salvação. Ela é apertada, ela é difícil, ela requer renúncia, mas conduz à salvação. Não entre pela porta larga, ela tem facilidades, mas vai conduzir você para a perdição eterna. Então vamos agora voltar para Apocalipse capítulo 3, quando Jesus Cristo fala a igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto uma porta aberta diante de vocês. Que porta é essa, irmãos? É a porta da evangelização. É a oportunidade para essa igreja que é fiel pregar a palavra de Deus. Quer ver uma oração que você não precisa perguntar para Deus: Senhor, é da tua vontade? Que você pode orar com toda a convicção do seu coração que Deus vai lhe ouvir? Senhor, me dê uma oportunidade para eu falar de Jesus para alguém. No meu trabalho, na minha vizinhança, nos meus colegas da faculdade. Senhor, me dá uma oportunidade, abre uma porta para mim, para que eu possa pregar a tua palavra para alguém. Você pode ter certeza que Deus vai abrir essa porta para você. Agora, se você pensar que evangelho é porta de bênção, porta da prosperidade, a porta da saúde, a porta do meu sonho, da casa própria, esse tipo de porta aí, olha, Deus abre se Ele quiser. E talvez você vai clamar e Deus não vai te dar, porque Ele tem outro plano para a sua vida. Ele tem outro propósito na sua vida. Agora, porta para evangelizar, isso aqui Deus tem para cada um de nós aqui, meus irmãos. Para todos nós aqui, Deus tem uma porta aberta. E para uma igreja fiel, especialmente. Porque só pode pregar o evangelho quem é fiel a Deus. Para que tenha autoridade quando falar. Por isso ele diz no verso 8, veja comigo por favor. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, guardou a palavra de Deus, não negou o nome do Senhor Jesus. E era uma igreja que amava a palavra de Deus, porque ela guardou a palavra de Deus no seu coração. Por causa disso era uma igreja perseguida, está aí no verso 9. Eis que eu farei com alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei
com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Que sinagoga de Satanás é essa aqui, meus irmãos? Ele está se referindo aos judeus da época que não reconheciam Jesus como Messias, o Salvador, o Cristo prometido. E vocês devem saber que o primeiro grupo a perseguir a igreja, lá no primeiro século, não foram os romanos, foram os judeus, que perseguiram ferozmente os nossos irmãos na fé, porque eles não criam que Jesus era o Messias. E como a igreja pregava que Jesus era o Salvador, os judeus perseguiram. E Jesus chama a sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam, ele chama aquela sinagoga, sinagoga de Satanás. Por quê? Porque somente Satanás tem um interesse de que Jesus Cristo não seja conhecido e reconhecido. Somente Satanás tem esse interesse. Chama de sinagoga de Satanás. E ele está dizendo: eu vou fazer com que esses judeus, que são falsos, são mentirosos, que eles se dobrem diante de vocês. Eles vão reconhecer que vocês são meus, porque eu amo você, igreja. Aqui é uma das palavras de Jesus Cristo de amor para com a igreja. Você sabe qual é a igreja que Jesus Cristo ama? É essa igreja comparada à igreja de Filadélfia. É a igreja bíblica. É a igreja que não nega o nome de Jesus. É a igreja que não é politicamente correta. É a igreja dos mártires. É a igreja dos irmãos que chegam em uma faculdade, que é uma faculdade que muitas vezes tem ideologias, professores que têm ideologias, colegas que têm ideologias contrárias à Bíblia e perseguem cristãos. Mas esses irmãos dessa igreja não têm vergonha de falar de Jesus. Não tem vergonha de dizer: não, eu creio na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou cristão. Eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador. E eles são perseguidos por causa disso, mas eles não negam. Porque o maior interesse deles não é o diploma, não é o dinheiro, não é a profissão. O maior interesse deles é glorificar Jesus Cristo através de suas vidas. Essa é a igreja que Jesus Cristo ama, irmãos. Essa é a igreja que Jesus Cristo diz: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Verso 10: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja de Filadélfia: olha, vai vir um tempo de provação. E eu não vou poupar vocês da provação. Vocês vão passar por uma grande provação, uma grande tribulação. Mas eu prometo a vocês que eu vou guardar vocês durante a tribulação. Olha para cá, por favor, já estou concluindo. Mas preciso lhe dizer: quando Deus não livra você do problema, Ele vai livrar você no problema. Quando Deus não livra você da provação, Ele vai estar com você na provação. Ele vai estar com você. Ele vai fortalecer você, Ele vai guardar você. E Ele dá uma palavra de encorajamento a essa igreja: venham sem demora. Ou seja, continua fiel. Continua resistindo. Continua olhando para o alto. Continua me esperando, venho sem demora. E ele diz aquele versículo que é muito conhecido da igreja, que infelizmente muitas pessoas não interpretam da maneira certa. Ele diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Alguns aqui entendem que Jesus Cristo está se referindo à perda de salvação.
Guarda o que você tem, guarda a sua salvação, para que ninguém tome a sua salvação. Mas não é isso que ele está dizendo. Até porque, uma vez que somos salvos em Cristo, o diabo não pode roubar a nossa salvação, o mundo não pode tomar a nossa salvação, porque nós temos de Cristo a salvação. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus, nada nos separa do amor de Deus. Mas então o que é isto que Jesus Cristo está dizendo? Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Qual era a coroa da igreja de Filadélfia? Fidelidade e compromisso, amor pela palavra de Deus. Essa era a coroa da igreja. Esse era o destaque da igreja. Se você chegasse na igreja de Filadélfia, possivelmente você não ia encontrar irmãos ricos, com um templo bonito. Você não ia encontrar. Esse não era o destaque da igreja. Mas se você chegasse lá, naqueles cultos daqueles irmãos em Filadélfia, o que você veria logo em destaque era o comportamento dos irmãos, a fidelidade deles a Deus. Era a coroa da igreja. Então o que é que Jesus Cristo está dizendo? Igreja, guarda o que vocês têm. O que é que vocês têm? A palavra, a fidelidade. Guarde isso que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa, para que vocês não percam a fidelidade, para que vocês não percam o brilho que vocês têm, mesmo tendo pouca força, mas vocês têm esse brilho da fidelidade. Olhe para cá, por favor. O diabo não tem poder para tirar a salvação que você tem em Jesus. Ele não tem poder para isso. Mas uma coisa, o diabo tem poder de fazer com que você seja um crente envergonhado, um crente sem coroa, um crente envergonhado pelo pecado, pela desobediência a Deus. Guarda o que você tem, meu irmão, para que Satanás não tome de você o que você tem, que foi uma construção de um tempo. Leitura bíblica, vida de oração, congregando, recebendo mensagens, vigilância. Presta atenção. Reputação boa, para você ganhar, requer tempo. Mas para você perder, basta alguns minutos de prazer. Você perde toda uma reputação que você construiu. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E eu concluo lendo o verso 12 e 13, ele diz: ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. O que Jesus Cristo fala para a igreja de Filadélfia? É isso? Porque historicamente Filadélfia é uma cidade que tem muitos, naquela época principalmente, tinha muitos terremotos. Era tanto que era comum você chegar em Filadélfia naquela época e você encontrar rachaduras nas casas, casas feitas de tendas, porque se houvesse ali um terremoto ninguém morreria por desabamento. Era muito comum você encontrar isso em Filadélfia, porque é uma região de muitos terremotos. Mas Jesus Cristo está dizendo para essa igreja: vou fazer de vocês uma coluna, firmes e inabaláveis. E diz mais: gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da paz do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo a história, Filadélfia, aconteceu um terremoto no ano 90 depois de Cristo, e logo depois ela foi reconstruída por Roma.
E quando ela foi reconstruída, ela passou a ter um outro nome, a cidade, Neo-Cesareia. E logo após, segundo a história, o imperador Vespasiano, mais tarde, depois do tempo do governador Vespasiano, a cidade, ela muda de nome, passa a ter o nome de Flávia. Isso foi uma homenagem a Flávio, foi uma pessoa muito importante ali naquela região. Então a cidade passa a ter outro nome, então ela está mudando de nome, ela tem Neo-Cesareia, ela tem Flávia. Jesus Cristo diz para a igreja de Filadélfia: eu vou mudar o nome de vocês, mas o nome de vocês não vai ser o nome de César, não. O nome de vocês vai ser o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então a glória da igreja não é César, não é Roma. A glória da igreja é o nome do nosso Deus, o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa glória. Meu nome não tem que aparecer mais do que o nome de Cristo. O seu nome não tem que aparecer mais do que o nome de Cristo. O nome de Cristo é um nome que precisa estar em evidência aqui nessa igreja, meus irmãos. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Peço a você que se coloque em pé, por favor. Feche seus olhos. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela igreja de Filadélfia. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos daquela cidade. Foram irmãos amados pelo Senhor. Irmãos que glorificaram ao Senhor, sendo fiéis à Tua palavra. Que não negaram o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. E nós também queremos ser essa igreja. Não aquela igreja que busca números a qualquer custo. Mas nós queremos ser igreja fiel. Não queremos ser igreja famosa. Uma igreja reconhecida no Brasil e no mundo. Não queremos isso. Tudo isso aí é espúrio. É nada. Tudo isso daí é passageiro. Tudo isso daí, Senhor, é perecível. O que nós queremos é aquilo que vale para a eternidade. O que nós queremos é que o Teu nome seja reconhecido aqui em nosso meio. É que através de nós, essa porta que o Senhor abriu para nós, a porta do evangelismo, a porta da salvação, nós queremos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado e pregar mais a Tua palavra. Através do discurso, através do nosso bom testemunho, nós queremos falar de Cristo para as pessoas. Nós queremos ser usados pelo Senhor para que mais pessoas possam conhecer a Cristo, possam ter a salvação, possam ter o perdão dos seus pecados. O Senhor age poderosamente através das nossas vidas, Senhor. E nós te pedimos perdão pelos nossos atos de infidelidade. Nós te pedimos perdão por muitas vezes não sermos como deveríamos ser. Diante do Senhor, nós te pedimos perdão. E que o Senhor nos faça a cada dia essa igreja fiel a Ti, Senhor. Para a Tua glória. Nós te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida dos irmãos, todas as pessoas que aqui vieram. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que nos acompanharam pela internet. Eu peço a Tua bênção sobre cada vida aqui.
Eu peço tua bênção sobre cada família aqui representada. Eu peço a tua bênção, meu Deus, sobre a saúde, sobre as emoções, sobre a vida espiritual dos teus filhos. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor venha guardar a cada um para a glória do Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então façam suas mãos, por favor. Façam suas mãos. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor te guarde, te livre de todo mal. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe os teus caminhos. Que Deus ilumine os teus caminhos. Te dê paz no seu coração. Se você está angustiado, angustiada, que o Senhor venha tirar do seu coração essa angústia, essa tristeza que está aí no teu coração. Que Deus derrame a alegria do céu. Que Deus levante o teu rosto e te dê a paz. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém. Podem sentar, por favor, meus irmãos. Esperem aí um pouquinho. Deixa eu chegar ali à porta para cumprimentar você.